Bom dia, meninos. Bom dia. Cara, estão me ouvindo? Essa semana nós estamos trabalhando com uma atividade interdisciplinar, que ela vale nota para 4 professoras, 4 componentes: inglês, espanhol e com o português, a gente tem a outra professora, a Inoan, que é de leitura e interpretação. Então, se você responder apenas uma vez aquele formulário, você já está garantindo uma nota extra para as atividades desses 4 componentes, tá bom? E eu trabalhei também com vocês as 10 aulas do segundo bimestre. Durante toda essa semana, eu vou ficar parada na aula 10. A aula 10 é uma das mais complexas porque ela vai trabalhar com verbos. Eu sigo o conteúdo que a Secretaria de Educação repassa para nós. Então, todas as escolas estaduais, neste momento, do primeiro ano do ensino médio, eles estão estudando notícia, charge, resenha, campanha publicitária, ortografia e verbos. Agora de manhã, no jornal TV Anhanguera, passou aqui que hoje é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, e aí um dono de cursinho ofereceu gratuitamente um curso online sobre ortografia. E aí, se você quiser fazer, eu vou colocar o link hoje no final da minha aula aqui. Eu vou colocar o link em todas as turmas para quem quiser fazer. Não paga nada, vai ser online. O que seria essa ortografia e acentuação que eles vão trabalhar? Essas dúvidas que a gente tem, se tem acento, se não tem, se escreve com G ou com J. Isso é bom. Esses cursos são muito bons porque eles tiram as dúvidas, né? E coloca regrinhas, macetes para facilitar o nosso entendimento. Porque através de uma regra, você consegue aplicar em outras palavras, de outras formas. A aula 7 até a aula 10, eu disponibilizei a correção delas. Alguns alunos nem me enviaram ainda no e-mail a foto das atividades. Mas como eu não posso ficar esperando aqueles que não fazem tarefa ou que têm dificuldade, eu termino já aplicando a aula e colocando aí as respostas, né? As prováveis respostas. Quando eu digo prováveis respostas, é porque não tem resposta, não é igual matemática 100% uma única resposta, né? Tem aluno que tem o seu jeito de responder que termina chegando no mesmo sentido, tá? Na aula 7, vocês estão visualizando a tela? Não, Não. tá cinza. A cinza? Ixi, peraí então. Eu quero compartilhar a tela. Porque eu tinha compartilhado uma tela e eu quero compartilhar essa. E agora? Agora tá aparecendo. Tá. Essa aula 7, ela tinha um texto que falava sítio Jerimum. Vamos estudar sobre o uso da letra G e J, né? Coincidentemente, pelo o curso que eu falei aí, que vai ser disponibilizado para vocês pela internet, para todo mundo que assistiu o jornal, né? Que fizer inscrição, eles vão dar o curso online. Então, tá aí, ó. O texto falava sobre esse uso do G e do J. A palavra gerimum, que significa abóbora, né? Um tipo de abóbora, ela é grafada com G. Por que ela foi escrita com G? Então, ele queria reforçar a origem do lugar, de quem fala. Volta no conceito que nós estudamos no primeiro bimestre, que é sobre variedade linguística. Para uns é abóbora, para outros é jerimum, para outros é cabutiá. Então, cada um tem um significado. Apesar que nós temos para o termo abóbora diversas famílias, né? Diversos tipos de abóbora, não é todas do mesmo formato. Então, esse jerimum seria mesmo aquela abóbora tipo de Dia das Bruxas, né? É daquele formato, não aquela compridinha, abobrinha verde, não. É o jerimum mesmo. Então, para cada região, tem um termo. É igual mandioca. Mandioca, macaxeira, aipim, é a mesma coisa. Só que o termo, a palavra, reforça o lugar da origem da pessoa que está falando. Na questão 2, era para você ver sobre o uso do G e do J.
né? Tem o mesmo som? Tem parecido. Principalmente quando a gente está nas sílabas Gé e Gi. Porque o Gá, o Gó e o Gu não tem o mesmo som, né? Com relação ao J. Então, isso a gente aprende na turminha de alfabetização. Quando nós estamos aí no primeiro, segundo ano, quando a gente tem 6, 7 anos, que a gente aprende esse som das palavras. Só que quando nós chegamos no primeiro ano do ensino médio, nós temos esse retorno desse conteúdo, do uso de letras, sons, né? O estudo da vogal, da consoante, se essa consoante é bilabial, porque bate nas duas partes do lábio. Então, muda os termos. O conteúdo é o mesmo, mas muda a forma como a gente vai trabalhar. E aí, em relação à consoante G e J, eu pedi para você ver uma regra e anotar no seu caderno. Como algumas pessoas não tinham acesso à internet, nem sempre tem um livro em casa, eu coloquei as respostas, né? A provável resposta e explicação sobre o uso da letra G e da letra J. Depois eu pedi para você copiar algumas palavras, escrever algumas palavras que seriam com G. E aí eu anotei passagem, vestígio, pedágio. Esses agem, né? As palavras agem, igem, todas elas são com G. E depois eu anotei aqui as palavras com J. Viajar, arranjar, pajé, ajeitar, hoje, janela. Tem umas que a gente não tem dúvida de jeito nenhum. Igual a palavra hoje, é raro eu ver alguém escrevendo errado. Mas a palavra jeito, tem gente que escreve com G, tem gente que escreve com J, e aí gera a dúvida. Lembra que eu falei no inicinho ali, ó, que o G e o G é o que vai provocar a confusão na nossa cabeça, se é com G ou com J. Porque o Gá, o Gó e o Gu não tem essa dúvida. Porque aí quando a gente está com letra J, é Já, Jó e Ju, né? O som é diferente. Depois eu tinha uma charge aqui, ó, uma crítica. A charge, ela é uma crítica. Ela aborda um problema, uma situação do cotidiano das famílias. Pai, vamos brincar? Agora não dá. Estou compartilhando uma foto fofa sua. Então, às vezes, nós nos dedicamos demais às mídias, né, à internet, aos nossos computadores, televisão, e esquecemos do ao vivo, do real, né? Os nossos filhos, os nossos amigos reais, palpáveis. Ah, eu só consigo namorar se for pela internet. Quando chega no real, não dou conta. Pois é, então tem que melhorar. Porque o bom mesmo é o real. Tá? A gente valorizar cada um da nossa família. Essa pandemia veio aí para mostrar que tem que ter convivência. Né? Eu não tive a oportunidade, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu não tive a oportunidade de ficar o tempo todo com os meus filhos antes de um ano e meio atrás. Porque eu trabalhava o dia todo e eles ficavam o dia todo nas escolas, na creche, na casa do meu pai. E agora não, ó, todo mundo em casa. Todo mundo estudando em casa, todo mundo fazendo tudo em casa. Né? Então, essa pandemia tem os defeitos, tem os problemas gerados? Tem. Mas mostrou o quanto é bom evidenciar, né, esses momentos aí de convivência familiar. E essa charge, ela é uma crítica que evidencia os excessos de utilização de redes sociais, tá? Em vez de ter convivência familiar, às vezes a gente fica com as redes sociais. Meu amigo virtual é mais importante do que aquele que está ao meu lado todos os dias. A gente tem que repensar isso aí. A questão número 4, ela falava para você reler a charge e escrever como se dá a relação na sua família. Então, essa resposta era pessoal. Né? Como que as mídias, o celular, a sua rotina, como que tem mudado? Não só em relação à pandemia. Mudou muito por causa da pandemia, porque a gente tem que estudar, trabalhar, fazer tudo utilizando a internet. Mas antes disso, seu namoro, a sua relação com a sua família. Quando chega gente em casa, por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos. Ele chega, visita aqui, ele fica lá querendo jogar Free Fire, Fortnite. E as visitas? Ah, não, é visita para a senhora, mãe. Não, meu pai, né, que é o avô dele, veio visitar, foi todo mundo. E aí ele fica lá escondidinho no quarto dele? Não tá certo. Ficar até de madrugada jogando? Não tá certo também. Pode jogar? Pode, mas a gente tem que ter limite. A gente tem que saber moderar as coisas. Ontem aconteceu um desastre horroroso, né? E eu até chamei meu filho para assistir a reportagem.
que é o quê? Um garoto de 18 anos utilizando uma adaga, um facão, uma faca, né? E ele comprou pela internet essa adaga e ele achou que estava no jogo. Ele não tem problema psicológico, ele nunca roubou, nunca matou. Um adolescente, né? Um rapaz de 18 anos, normal. Foi numa creche que tem crianças de 6 meses a 2 anos e matou várias crianças. Acho que matou 4 crianças e 5 professoras. Então, um desastre muito grande em Santa Catarina ontem, né? Por volta das 10 da manhã. Então, a gente tem que saber moderar, tem que saber viver, diferenciar o real do virtual. Pôr limite no virtual, tá? Então, essa questão, a número 4, era sobre você, sobre as suas relações com a sua família, com as pessoas que você gostaria de relatar. Depois, na aula 8, eu coloquei sobre verbos. E aí tem até uma piada, uma anedota. Quando você ouvir falar anedota, é a mesma coisa que piada. Mariazinha, me dê um exemplo de verbo. Bicicleta. Não se diz bicicleta, e sim bicicleta. Além disso, bicicleta não é verbo. Pedro, me diga aí um verbo. Plástico, disse o garoto. É plástico, não prástico. E também não é verbo. Laura, sua vez, me dê um exemplo correto do verbo. Hospedar, respondeu a Laura. Muito bem, disse a professora. Agora forme uma frase com este verbo. Hospedar da bicicleta é de plástico. Olha aí, a professora entendeu que hospedar seria o verbo hospedar. Eu hospedo, tu hospedas, ele hospeda. Mas não era isso, né? O hospedar da bicicleta é de plástico. Então, isso é uma anedota, uma piada, tá? E a compreensão desse texto leva o autor, né, o leitor, você que está lendo aí o texto, a concluir o quê? Que a resposta considerada correta pela professora era, na verdade, incorreta. A professora ouviu hospedar como verbo, e ela não quis dizer hospedar, ela estava falando os pedais, né, da bicicleta é de plástico. Outra coisa importante que trabalha aí é que a gente pensa que é só o Cebolinha que troca, né, o Cebolinha da Turma da Mônica, que troca o L pelo R. E não, nós vemos muitas vezes, atualmente aí terminou ontem, né, o Big Brother, a gente tinha a Thaís, uma participante formada, odontóloga, né, aqui de Brasília ela. E ela falava problema, né, a letrinha R para ela e a letrinha L era um problema. Então, nós temos isso também. Na nossa fala, muitas vezes, saem palavras erradas. No meu caso, eu não tenho escrita errada, né? Eu tenho uma escrita formal. Porém, devido à rapidez que eu quero me expressar, ou devido ao ciclo familiar que eu tenho, que nem todos na minha casa não é médico, não é advogado, né? Aqui na minha família é fazendeiro, cuidador de galinha, plantador de alface, né? Meu pai é marceneiro. Então, não é uma família de, como se diz, de cultura, que estudou muito, né? É de outra cultura, é de uma cultura mais pobre, vamos se dizer, né? Mais restrita em relação ao estudo. Mas isso não impede, e nunca impediu, né, do meu pai criar, meus tios sustentar todas as famílias. Então, isso não impede, não. Eu estou só dizendo em questão da pronúncia das palavras, em questão de uso da linguagem formal, tá? A segunda questão era para você ler sobre o que é verbo. O verbo, ele tem que ter uma pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele indica um tempo, isso foi hoje, presente, ontem, passado, amanhã, futuro. E ele pode indicar um modo também. Então, ele pode ser indicativo, que a gente tem certeza quando aconteceu. O modo subjuntivo é quando tem uma condição, tipo, se você participar da aula, ou ainda, quando eu for dar outra aula. Então, tá vendo que tem uma condição? Quando, se. E o imperativo, que é uma ordem. Entrem na aula, faça a tarefa. Então, isso é ordem. Então, é imperativo. E ele também tem a voz ativa. Quem fala? A professora disse. Voz passiva. Os alunos sofreram com a professora Yasmine. Então, é passivo. É algo que foi provocado em alguém. E reflexiva. Cortei
com a faca. Não foi a faca que praticou a ação e não fui eu sozinha. Então, a reflexiva, ela tem que ter alguém para ter provocado a ação no ativo. Então, nós temos essas vozes. Então, o verbo ele pode indicar ação, que é um movimento. Pode indicar estado, que é momentâneo. Eu estou professora, eu sou mãe, né? Eu fui diretora, então é momentâneo. Uma ocorrência pode indicar nasci em 1979, então é uma ocorrência, é um fato. E um desejo, eu quero participar da aula, eu iria, então é um desejo. Então essa explicação sobre verbo era simplesmente para você pegar e fazer a questão 2. Copiar os verbos corretos do texto. Lá no texto tinha vários verbos, só que os alunos não conseguiram dar o exemplo correto para a professora. Eles disseram bicicleta, pedar, hospedar, né? E aí você não ia copiar esse, você ia copiar os verbos. Os verbos que tinha no texto era pergunta, de, respondeu, diz, diga, disse, forme. Então, esses eram os verbos. Na aula 9, eu trabalhei sobre a representação do negro na literatura brasileira. Nós estamos estudando um período literário de 1500, a chegada dos portugueses no Brasil. Com isso, com a chegada dos portugueses, também chegaram outras pessoas de outros países, de outros continentes também. Porque os portugueses vieram da Europa, os africanos vieram da África, né? Então, a representação do negro, a participação do negro desse período de 1500, os estereótipos, os tipos de negro, né? Os personagens negros, os autores negros. Então, eu coloquei aqui um resumo para você como é que era tratado, como é que é tratado ainda, em muitos casos, né? O escravo nobre, o escravo rico, dono de alguma coisa, né? O escravo negro, vítima, o negro é vítima. O negro infantilizado, aí tem alguns textos, alguns livros, alguns filmes. O negro animalizado, né, pervertido, o negro que vive do sexo, vive da carne. Então, tudo isso a gente tem na representação sobre o negro na nossa literatura brasileira. E aí tinha um texto do Castro Alves que falava sobre o negro. São livres os escravos. O que ele queria dizer? O número 1, o objetivo central do texto. Falar sobre a libertação dos escravos, enaltecer levantar a ideia, tá? A questão 2 era um vídeo que estava lá no Descomplica. Falava sobre os gêneros literários. Os gêneros literários são vários. Lírica, epopeia, dramático, gênero dramático é de teatro. Gênero narrativo, que são as histórias, os contos, as fábulas. Então, existem basicamente 4 tipos de gênero literário. Aí era para você assistir esse vídeo e quem não tinha acesso ao vídeo tinha uma ideia aqui na questão 3, que era para marcar a verdadeira em relação a essas informações que estavam aqui. Na número 4, eu pedi só para você anotar sobre a representação do negro na literatura brasileira. Qual eram os autores? Citar alguns autores negros. Machado de Assis era negro, Lima Barreto era negro, Cruz de Souza era negro, Carolina Maria era negra. E cite nomes de obras literárias que retratam o negro como personagem. Lá naquele texto acima aqui da atividade eu tinha colocado Escrava Isaura, Demônio Familiar, ou Cortiço, Rosaura, a Enjeitada, o livro O Cego. Então a gente não tem só a representação do índio, não tem só a representação do português, nós temos a representação dos africanos, dos negros na nossa literatura, né? E, por fim, a atividade 10, que falava sobre verbos, que era para você, número 1, circule os verbos. Brincavam, chamou, passear, entrei, falei, sentir, correu, és, conheces, tem. O que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Na número 2, eu pedi para você olhar se era passado, presente ou futuro. E você ia escrever na frente. Papai gosta. Então, é agora, presente. José ganhou. Ganhou é passado, pretérito. Damião estudará. Então, é futuro, ainda vai acontecer. Então, era só você observar o verbo, né? Que você ia saber se era presente, passado ou futuro.
Na número 3, escreva ao lado se é uma ação, é um fenômeno ou um estado. O que é fenômeno? Coisas que acontecem na natureza. Chover, trovejar, relampear. Então, chovia muito. Fenômeno da natureza. Ela era infeliz. É um estado, é momentâneo. Ela era, agora pode ser que ela esteja feliz. Então, o estado sempre vai indicar algo que seja momentâneo, passageiro. E a ação? A ação é o que ocorreu, é um ato instantâneo. As crianças brincavam, é uma ação. Ventava muito. Vento não é um fenômeno da natureza? Então, você ia escrever fenômeno. Na número 4, era só para você colocar qual é a pessoa. Qual é o pronome pessoal, a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Escrevemos. Se terminou com nós escrevemos. Viveste, tu viveste. Então, era só colocar a pessoa, né, o pronome aí à frente de cada verbo. Como que eu coloco? Observando a terminação de cada verbo. Coloque os verbos na conjugação correta. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Andar, estudar, contar, falar, amar, chorar. Então, terminou em ar, é primeira conjugação. Segunda conjugação, verbos que terminam em er. Prender, receber, trazer, comer, viver. E terminada em ir é a terceira conjugação. Vestir, pedir, subir, ouvir, ir. Então, essas 3 conjugações só servem para verbos, hein? Terminação, terminou em R, tudo que termina em R é verbo? Não. Por exemplo, a palavra Oscar, não é o nome de uma pessoa? Terminou em ar, mas é nome de pessoas, nada a ver. Então, verbos terminados em ar, er ou ir, você vai retirar a conjugação verbal. Na número 6, era para você colocar o verbo que estava dentro do parênteses, conjugando da melhor forma. Ontem, então foi passado. Conhecer, então ontem eu conheci. No mês passado, os alunos estudaram. Ó, os alunos, é plural, então eu tenho que colocar o verbo no plural. Número 7. Complete as frases com o verbo que você julgar conveniente. Então, eu não coloquei qual verbo que você tinha que pôr. A menina calada. A menina estava calada. A menina ficou calada. A menina é calada. Podia colocar qualquer verbo que desse sentido. Na número 8, complete as frases com o verbo jogar no pretérito. Pretérito é passado. Então, todas as frases aqui eu utilizar o verbo jogar. Marcelo jogou, a seleção brasileira jogou, nós jogamos, eles jogaram, eu joguei. Número 9, conjuga os verbos cantar e estudar. Então, tinha um espacinho aí para você conjugar o verbo cantar e o verbo estudar. E, finalmente, a questão número 10 era só para colocar na frente se era presente, passado ou futuro. Olhando a frase, tem alguns elementos que vai te indicar se é presente, passado ou futuro. Ontem, pretérito, passado, já aconteceu. Sairei, é algo que ainda vai acontecer, então é futuro. Então, era só colocar na frente aí qual o número que representar. E a questão 11, você ia utilizar os verbos que estavam no presente, no parênteses, observando que quando termina em an, com am, é passado. E quando termina com ão, vencerão, dançarão, tomarão, brincarão, com a, ó, tio, é futuro. Então, você tinha que observar na frase, por exemplo, na letra A, ontem, então é passado. Ontem os meninos venceram a competição. No próximo sábado, ó, algo que vai acontecer. As crianças dançarão quadrilhas. Então, isso era só observar se era passado ou se era futuro. E aí, terminava a atividade 10 e terminava essa explicação. Alguma dúvida? Não está dando para acompanhar? Está passando muita tarefa? Precisa parar um pouco? Para mim tá de boa, professora. Tá de boa. Então tá, meninos. Agora já são 8h30. Eu falei demais, não deixei vocês falarem. Na próxima aula que eu marcar dessa forma, eu deixo vocês falarem. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então tchau e até a próxima aula. Muito obrigada por ter entrado. Tchau, bom dia.
Bom dia. Bom dia. Não.